Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Alessandro aqui e hoje nós vamos dar início aí a mais uma aula, tá? E aí a introdução é: lagartixa anda no teto. Como? Tá aí. Como que aquele ser bonitinho consegue grudar em quase todas as superfícies, né? Tudo isso se deve a quem? Ao tema da aula de hoje. São as forças intermoleculares, né? Então fica ali, caramba, professor, que nome mais forças intermoleculares? Sim, é a atração entre o átomo de uma molécula com o átomo da outra molécula. E nós temos aqui então, olha só, uma lagartixa bonita, por sinal, uma graça, andando aí, acredito que ali num dia de chuva, no seu vidro. Mas se vocês olharem ao lado, vocês vão ver ali, olha, gente, dê uma olhadinha na pata desta lagartixa. É uma cerda, saindo outra cerda, que vai saindo, que vai saindo, que vai saindo, até o ponto que praticamente o átomo de uma dessas cerdas vai ligar com o átomo da superfície. Por isso que é uma força intermolecular. É uma molécula ligando a outra molécula. Assusta, né? Tá, e como que essas moléculas elas se atraem? Através de três tipos de forças. Mas antes disso, olha só, nós temos aqui a força a ligação, perdão, a ligação atômica, que é a iônica, tá bom? Que nós já trabalhamos isso. Temos a covalente e a metálica. Dessas ligações covalentes, elas que nós vamos fazer essas ligações, elas vão se dividir em três grupos, três forças intermoleculares. A primeira delas é a força de Van der Waals, vocês podem ver aqui, que é dividida em dois tipos de atrações, e a ponte de hidrogênio. E como que se dá essa atração entre as moléculas? Aqui, ó, nós temos aqui duas moléculas com ligações covalentes, aonde o átomo de uma dessas moléculas ela vai atrair o átomo de uma outra molécula. Por isso que chama força intermolecular. Então nós temos ali, ó, Johann Derek van der Waals. Tá, são as chamadas forças de Van der Waals, aonde ele conseguiu, ele estudou essas atrações. A primeira delas acontece, olha só, entre as substâncias polares, tá bom? Entre as substâncias polares, que nas ligações iônicas são os nossos ácidos, ácido clorídrico, ácido fluorídrico. E essa atração intermolecular entre esses ácidos, pode observar aqui, ó, o cloro de carga negativa se liga com o outro hidrogênio de outra molécula de carga positiva. Observe que essas duas moléculas são polares, então ela recebe o nome de força entre dipolos permanente, o famoso FDP. Depois nós temos a chamada força de dispersão de London, que já acontece com aquelas substâncias apolares. Então, ó, FDP são com as forças polares. Força de dispersão de London ou força de Van der Waals acontece com as substâncias apolares. Então nós temos aqui, ó, o iodo, o iodo. O iodo ele como trata-se de uma ligação covalente, onde o par de elétrons, né, são compartilhados, em algum momento esses elétrons eles acabam indo para um lado desta molécula. Então é como se essa molécula de iodo, nesse lado aqui, ele acaba tendo uma carga negativa maior. É como se os dois elétrons que eles estão compartilhados, ele aproxima do outro. Então aqui vai ficar com mais carga negativa. É onde esses elétrons vai expulsar os elétrons de uma outra molécula, né? Então, a dispersão ele vai empurrar e vai atrair o positivo. Então, aqui vai acontecer uma atração aqui, olha. Só que como trata-se de uma atração fraca, né? Então vocês vão ver lá para frente que o seu ponto de ebulição, de fusão é muito baixo. Então, olha,
nas forças, né, de dispersão de London, que são as substâncias apolares, ela vai ter uma atração bem mais fraca. Já nas substâncias polares, a força de atração ela é muito mais forte. Mas existe uma terceira que é a campeã, que é a ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio. Então, olha só, ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio tem que ter o hidrogênio. Só que esse hidrogênio não pode estar sozinho, ele vai ter que estar ligado com quem? Com o famoso FON, que é o flúor, oxigênio e nitrogênio. Então, o hidrogênio ligado com o flúor, o oxigênio ou o nitrogênio de uma molécula, ele pode ligar com o hidrogênio, enfim, o oxigênio vai depender da combinação flúor de uma outra molécula. Então, nós temos aqui, olha, o ácido fluorídrico, que é o hidrogênio com flúor, água, o álcool etílico ou etanol. Observe que você vai ter aqui, ó, o hidrogênio com o oxigênio, o hidrogênio com o flúor. Na água você vai ter o hidrogênio e o oxigênio. Olha o ácido acético aqui também. Então, na ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio, essa ligação ela acontece com o oxigênio de uma molécula, mas observe que ele está ligado com o hidrogênio aqui, ó. Ele vai ligar com o hidrogênio, que também está ligado com o oxigênio de uma outra molécula. Então, através desse tracejado aqui, pode ver que foi colocado o pH, esse tracejado está indicando o quê? Uma ponte de hidrogênio. E lógico, depois de tudo isso que eu falei para vocês aqui, né, é um resumo para você poder estudar em casa. Nós vamos agora aqui, ó, eu vou fazer esse exercício que ele diz o seguinte, ó. Considere as seguintes interações intermoleculares. Então, nós temos aqui uma substância onde ele apresenta, olha lá, o meu OH, esse aqui é o metanol, ligado com água. Opa, água. Água, ela faz que tipo de ligação à água? Ela faz a ligação de hidrogênio. Então, se o primeiro eu identifiquei que faz ligação de hidrogênio, ó, eu já vou simplesmente cancelar, cancelar e cancelar. No item 2, nós temos o ácido iodídrico. Ácido iodídrico. Ácido se dá através de uma ligação chamada o quê? Força entre o dipolo permanente, né? Ó, dipolo. Então eu vou descartar aqui, ó, Van der Waals. E eu vou descartar aqui, ó, ligação de hidrogênio. Eita, então o que sobrou aqui? Sobrou ligação de hidrogênio, ligação dipolar ou força dipolo permanente, e também sobrou agora o que? Força de Van der Waals. Olha aqui o metano, que nós já trabalhamos essa estrutura tetraédrica, que é uma substância apolar. Então eu tenho como resposta correta é a letra D. Tudo bem? Vamos para o próximo. Lembrando que tudo isso está na apostila de vocês. Ó, a pele humana, quando está bem hidratada, adquire boa elasticidade e aspecto macio e suave. Em contrapartida, quando está ressecada, perde sua elasticidade e se apresenta opaca e áspera. Para evitar o ressecamento da pele, é necessário, sempre que possível, utilizar hidratantes umectantes, feitos geralmente a partir da glicerina ou polietilenglicol. Ele está dizendo aqui, nós temos as fórmulas estruturais ali, ó. A retenção de água na superfície da pele promovida pelos hidratantes é consequência da interação dos grupos hidroxila dos agentes umectantes com a umidade contida no ambiente por meio de. Então, pera lá, a água vai entrar em contato com um desses umectantes. Então, a água, eu sei que ela faz uma ligação de hidrogênio. E o que eu mais tenho aqui, tanto no polietilenglicol ou na glicerina, é o grupo OH. Bem, então eu vou ter aqui uma ligação, que é ligação de hidrogênio, aonde você vai ter o quê? A água liga nessa glicerina, deixando a pele mais
úmida, né? Deixando ela hidratada. E depois nós temos aqui um outro exercício que diz, vamos lá, o CO2 no estado sólido é o gelo seco, passa diretamente para o estado gasoso em condições ambiente. Por outro lado, o gelo comum derrete nas mesmas condições em água líquida, a qual passa para o estado gasoso numa temperatura próxima a 100 graus Celsius. Nas três mudanças de estados físicos são rompidas respectivamente. Então, pera lá, nós temos o CO2, o gás carbônico. Lembrando, ele não dissolve na água, por isso que tem água gasificada. Se a água ela é polar, o CO2 ele vai ser apolar. Sendo o CO2 apolar, eu já vou fazer a seguinte ligação. Ele não pode ser ligação covalente, porque o CO2, ele sim, ele é uma ligação covalente, o carbono com o oxigênio. Mas nós estamos falando aqui de um rompimento, ou seja, o CO2 desconectando, quebrando a ligação contra o outro CO2. Então, você não pode ter essa ligação covalente. Então, já vou descartar. Eu consigo descartar mais nenhuma. Estou indo no caminho certo. Então, agora o que sobrou para nós? Interação de Van der Waals. Pode ver que as quatro alternativas, todas elas estão com interações de Van der Waals. Próximo. A água ela está no estado sólido e passa para o estado líquido. Então, a água continua sendo água. O que eu vou romper ali são a chamada ponte de hidrogênio. Então, se eu vou romper as pontes de hidrogênio, eu já consigo descartar aqui, ó, essa alternativa. Só essa alternativa eu já descarto. Tudo bem? E ele fala que essa água líquida vai passar para o estado gasoso. Também, então eu vou romper ali o que? A ponte de hidrogênio. Então, se eu vou romper a ponte de hidrogênio, na alternativa C, ele está dando ali como ligações covalentes. Eu já descarto. E na alternativa E, ele está dando aqui, ó, como água líquida para o gasoso, as interações de Van der Waals. Não dá. Então, a alternativa correta é a alternativa D, aonde o gelo seco, você vai quebrar essa interação Van der Waals, e a água, tanto no estado sólido para o líquido e líquido para o gasoso, você vai romper a ponte de hidrogênio. Espero que vocês tenham gostado ali, né? E a gente se vê na próxima aula, tá? Beijão para todos vocês aí.